Bom dia, Aline, Lara. Bom dia, Paty. Bom, hoje a gente vai dar sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 4, missão dos profetas. Como é de praxe, né? Bom dia, Lúcia. Como é de praxe, a gente tenta, antes de qualquer atividade, né, nas casas espíritas, a gente sempre tenta fazer uma prece, uma oração, né, de preparação para o momento de reflexão que nós vamos começar. Então, para quem se sentir à vontade, fechar os olhos e mentalizar, né, uma energia nos envolvendo a todos nós. Essa energia maravilhosa, essa energia amorosa e bondosa que emana do Criador, a nos fortalecer, a nos encorajar para seguir sempre à frente. Senhor, que mais uma vez o Senhor possa se fazer presente neste momento de reflexão em que iremos estudar, refletir, discutir a Tua palavra, para que possamos tirar os nossos ensinamentos e conseguir aplicá-los no nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Obrigada por mais esta oportunidade e fique conosco agora e sempre. Bom, como eu falei, a nossa passagem de hoje, né, missão dos profetas, tá? Eu vou tentar, de certa forma, sintetizar o item 4, porque é um item bem pequenininho, tá? O item 4, ele fala o quê? Ele fala, a princípio, né, da definição da palavra profeta, né? A palavra profeta, ela tem um significado corriqueiro no nosso dia a dia daquela pessoa, daquele ser que tem o dom de predizer o futuro, né? A gente tem muito essa ideia de que profeta é isso, tá? Se a gente for procurar no dicionário também o significado da palavra profeta, ela tem a origem do grego e que justamente quer dizer isso, né? A qualidade de predizer o futuro. Alguém que tem a qualidade de predizer o futuro. Pois bem, para o Evangelho, né, já temos uma outra perspectiva, né? Uma outra perspectiva dessa palavra profeta. Profeta para o Evangelho, de acordo com a leitura que a gente faz do Evangelho segundo o Espiritismo, é todo aquele enviado de Deus, tá? Que está dentre pessoas, né? Para lhes orientar, tá? Para lhes dar orientações, né? Das suas vidas, né? Daquele povo, daquele pessoal que está ali ao redor daquele profeta, tá? Então, indo nas entrelinhas, né? Eu vou até dar como é que eu posso falar? Uma lida, né? Nas entrelinhas do Evangelho, para a gente ver o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo fala. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta
sem fazer predições. Então, se uma pessoa, né, ela tem essa capacidade, esse dom de instruir as pessoas, né, de instruir o próximo, isso já caracteriza como profeta, tá? Já caracteriza como profeta. Às vezes a pessoa é profeta de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não tem a necessidade de predizer o futuro, tá? E nesse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha justamente esse sentido, né? Ele dá até um exemplo de próprio Jesus, que é um enviado de Deus, tá? Um enviado de Deus, que veio para nos instruir, certo? E que é caracterizado como profeta. Porém, Jesus, por toda a sua envergadura, por toda a sua ciência, por toda a sua inteligência, por toda a sua experiência de várias e várias vidas, por toda a sua experiência como governador espiritual do nosso planeta, certo? Ele tinha, sim, também condições de predizer o futuro, como em várias passagens que a gente consegue perceber no Evangelho, na Bíblia, né? Então, Jesus, ele é considerado um profeta em todos os sentidos. No sentido de predizer o futuro, no sentido de orientar e instruir aqueles que estão, que têm contato, ou que tiveram e que ainda têm contato com ele, não no contato, claro, físico, material, como há mais de 2000 anos atrás, mas no contato mesmo espiritual, né? Muitos e muitos de nós tentam manter esse contato com Jesus, com a energia crística, certo? E por essa tentativa nossa, diária, com certeza somos, de certa forma, respondidos, né? Por esse sentimento, esse querer de ficar próximo, né? À energia crística. Então, o que foi que aconteceu? O que é que o item 4 fala mais? Eles dão até um exemplo, né? Os espíritos dão até um exemplo de que Jesus, no momento em que ele foi recolhido, vamos assim dizer, pelos soldados e levado a Caifás, a Caifás, né? Aos sacerdotes, aos anciões. E aí o que foi que aconteceu? Pegaram uma sacola e colocaram, né, um saco e colocaram na cabeça de Jesus. Lhe deram bofetadas, socos, cuspiram. E aí perguntaram para Jesus, Jesus, tu que se diz profeta, nos diz quem foi que te bateu, nos diz quem foi que te deu um soco. E Jesus, lógico, né, ficou calado, né, porque para certas coisas em que nós somos chamados a responder, o nosso silêncio com certeza é a melhor resposta, né? Jesus, ele não veio até nós, ele não veio até o planeta Terra para se mostrar, né? Para dizer, eu vim e as coisas são assim. A verdade é essa. Ele não tinha essa intenção de querer ser, vamos assim dizer, o maioral, né? Ele, na realidade, a única intenção de Jesus era simplesmente nos instruir, né? Passar a mensagem do Criador para nós, para que a partir daquele momento a gente pudesse analisar e perceber que não se tratava mais de olho por olho, dente por dente, né? Que essa visão de mundo já estava ultrapassada, né? Que o amor, na realidade, era a nova, vamos assim falar, a nova tendência, tá? Que nós já estávamos aptos, prontos para essa mensagem de amor, né? Para essa mensagem de caridade, para essa mensagem de empatia pelo próximo, né? Já estávamos preparados, né, para a ideia de um único Deus,
de uma única energia, de um único Criador que fez o mundo, os céus, né? Os mundos, o céu, a terra. Então Jesus, ele veio nos instruir, veio nos passar a boa nova. Porém, como eu acabei de falar, por toda a sua ciência, por toda a sua experiência, por toda a sua inteligência, Jesus, além de nos instruir, ele também era capaz de predizer o futuro, né? Como em várias passagens da Bíblia que a gente consegue visualizar isso. Na codificação da doutrina espírita é algo bem interessante, porque Allan Kardec, ele teve a preocupação, né, o cuidado de codificar essas mensagens. Como foi que ocorreu? Na Espanha, vamos assim dizer, né, vamos exemplificar com exemplos de países, né, distintos. Na Espanha se recebeu uma mensagem, por exemplo, a mensagem de hoje, a missão dos profetas. Então, um médium recebeu essa mensagem lá na Espanha, missão dos profetas. Lá em Portugal, outro médium recebeu também a mesma mensagem, missão dos profetas. Na Inglaterra, um outro médium também recebeu a mesma mensagem, missão dos profetas. Então, esses médiuns, né, eles enviavam essas mensagens até Allan Kardec, ou então Allan Kardec tinha acesso a elas de alguma forma, e aí ele confrontava essas mensagens, certo? No sentido de confrontar para saber o teor verdadeiro daquela mensagem, se valeria a pena ele levar em consideração aquela mensagem, certo? E aí, o trabalho de Allan Kardec foi justamente esse, de se preocupar, né, em dar veracidade, né, não no sentido dele, né, dele dar veracidade à mensagem, mas a mensagem se fazer verdadeira, né, no sentido de que ela está sendo emitida em vários cantos do mundo. Então, o trabalho de Allan Kardec foi todo nesse sentido. E essa proposta, né, de trabalho que Allan Kardec teve, né, para a codificação da doutrina espírita de certa forma, uma maneira de se afastar dos falsos profetas, né? Profetas no sentido dos médiuns, né? Existem muitos médiuns que, inclusive, eles começam com esse dom da mediunidade, porém, eles utilizam para situações que não são verdadeiras, né? Para situações que não são nobres. E aí acabam perdendo o dom da mediunidade, e aí que começa, né, a situação do charlatão, né, das mentiras, de dizer que ainda é médium, de dizer que tem o dom de predizer o futuro, e infelizmente não é real, não existe. Então, Kardec, ele se preocupou muito com isso, né? Se preocupou tanto com isso que fez, que teve essa preocupação de ter, né, essa sistemática, né, para organizar a doutrina espírita. Outro ponto que a gente vê que é bem interessante, nós que somos da doutrina, existe, infelizmente, não só na doutrina espírita, mas em todas as religiões, em todo lugar que a gente vá, existe, infelizmente, irmãos nossos que têm essa necessidade de querer mostrar algo que não é, né, que não se é. Que às vezes pinta aquela imagem de bom, né, de coração bondoso, amoroso, mas que dentro de casa é a pessoa mais, né, mais bruta, mais enfim, que está totalmente destoando com o perfil de um profeta, né, no sentido de instruir. Porém, como o próprio Evangelho nos fala, ele diz que nós devemos conhecer a árvore, né? Nós devemos conhecer a árvore pelos seus frutos.
Se uma árvore dá maus frutos, então é porque ela é uma árvore má. Se ela é uma árvore que dá bons frutos, então é porque ela é uma árvore boa. Então se reconhece uma árvore pelos seus frutos. Só que, como eu acabei de falar, existem pessoas que têm, que usam máscara, né? Para que aqueles que estão ao seu redor acreditem que ele é uma pessoa boa, né? E que muitos são levados nesse sentido, muitos são levados nessa, como é que eu posso falar? Nessa imagem que essa pessoa tenta passar. Mas o Evangelho nos diz que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né? Ter cuidado. E também, a partir daí, a gente já fazer uma autorreflexão. Por que nós temos a necessidade de eleger os nossos profetas? Por que a gente tem a necessidade de colocar um irmão nosso no altar? Né? A gente deve se questionar isso. Por que, por exemplo, eu tenho uma tendência de colocar um presidente de uma casa espírita, um pastor, um padre, num altar? Né? Por que a gente tem essa necessidade? Não seria uma forma de projeção, de querer ver, de querer ver no outro o que a gente poderia ver em nós mesmos, se nós nos auto-reformulássemos, se nós nos auto-reconhecermos. Sendo que a gente esquece que essas pessoas que a gente elege, né, que a gente coloca em altares, são pessoas humanas como nós. São pessoas que, muitas das vezes, recebem missões muito, muito difíceis. Uma missão de você estar à frente de pessoas para instruir da melhor forma possível, junto do seu dia, da sua correria, com os seus problemas, né? Essas pessoas que eu acabei de falar, que estão à frente do movimento da doutrina espírita, do catolicismo, dos evangélicos, enfim. Por que a gente dá tanto esse peso, já que elas também estão passando pelas mesmas dificuldades que a gente? Elas não são diferentes só pelo fato delas estarem à frente. Pelo contrário, tá? Elas são constantemente, diariamente assediadas, né? Por energias que estão contra, né, esse trabalho. Em muitos reuniões de desobsessão que eu já participei, muitos espíritos, eles aparecem nas reuniões com muita raiva, né? Muita raiva de espíritas que estão à frente de trabalhos nobres na casa espírita. E eu não falo somente do presidente da casa, não, eu estou falando de servidores da casa, de servidores que aplicam passes, servidores que fazem um diálogo fraterno. Eu estou falando, Serena, amor, eu estou falando de todos aqueles trabalhadores que estão ali de coração, né, de coração no trabalho, na seara, mas que pelo fato de estarem ali, não significa dizer que são pessoas que devam ser colocadas no altar, né, que devam ser reverenciadas. Não, são pessoas que estão ali com as mesmas dificuldades que todos do mundo, do planeta Terra, estão passando. E aí é que entra a nossa empatia, de não julgar. Ah, mas fulano, um trabalhador da casa espírita, do Lex, tá se comportando dessa forma, né? Quantas e quantas vezes a gente se vê no julgamento desse? Ah, mas o padre tal tá se comportando dessa forma. Não, não é possível, né? E aí a gente faz esses julgamentos, a gente faz esses comentários maldosos.
Sendo que, na realidade, não deveríamos pegar essas pessoas e colocar num altar, no sentido da gente tentar se projetar no outro. Aí eu não consigo, então eu vou eleger uma pessoa à parte de mim, porque é muito mais fácil. Eu não vou ter trabalho nenhum. O único trabalho que eu vou ter é de ficar fiscalizando e vigiando se aquela pessoa que eu coloquei no altar realmente faz jus à posição que eu a coloquei. E aí eu esqueço de mim, né? Aí eu esqueço do meu autoconhecimento, da minha transformação, da minha transformação moral, espiritual. Então nós deveríamos muito ter cuidado com isso, né? As pessoas que nós elegemos, né, que colocamos no altar, são pessoas como nós, que passam pela mesma dificuldade e, quiçá, por dificuldades piores do que a nossa, porque são constantemente perseguidas por energias que não quer o crescimento, que não quer o desenvolvimento humano. São pessoas necessitadas que estão dando um passo para a tentativa de transformação íntima por meio do auxílio. Exatamente, Serena. Exatamente. Às vezes essas pessoas que a gente elege, que estão à frente, né, de grandes movimentos, elas sabem da necessidade que elas têm, né, de trabalhar na seara do bem, de trabalhar na seara do Cristo, porque foram e se sentem convidadas, né, no sentido de que não há mais tempo, eu tenho que trabalhar, né. E aí essas pessoas, elas são convidadas, elas se sentem convidadas e começam a trabalhar. Então, essa parte do profeta, né, da questão de eleger pessoas para que a coloquemos, né, em altar, é um convite, tá? É um convite de... Bom dia, Tati. É um convite quando a gente perceber que estamos tendo essa atitude, né? É um convite que a vida a todo momento está nos dando, da gente não olhar para fora, né? Da gente não eleger os nossos profetas, as nossas personalidades, tá? No exterior. Não, o movimento nunca é esse, né? O movimento nunca é para o externo, o movimento sempre será para o interno. Porque aí, quando nós fizermos esse movimento para o interior, a gente vai ver que a gente não tem necessidade de eleger os nossos profetas. Porque a gente sabe, né? Saberá que estaremos muito bem ocupados para a nossa autotransformação, para a nossa autoiluminação, para que o profeta que existe dentro de nós possa ser ouvido por nós mesmos. O profeta que o Criador, né, nos deixou dentro de cada um de nós. E que ele é tão perfeito, né, tão amoroso, que não colocou o nosso profeta no externo. Ou seja, nós não dependemos de ninguém. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. Até o profeta que a gente projeta. Até o profeta que a gente precisa está dentro da gente. Basta simplesmente a gente fazer o movimento do eu, né? Do interior, né? Da autobusca, do autoconhecimento. A Lucy falou aqui, quando colocamos muita expectativa em pessoas, a frustração pode nos afastar do trabalho espiritual. Exatamente. E isso é tão verdade que eu já vi no nosso movimento espírita isso ocorrer.
e bem próximo, né? Bem próximo de mim. Muitas pessoas, infelizmente, têm essa atitude de eleger os seus profetas, de eleger, e profetas, gente, no sentido de instrução, tá? Como o Evangelho segundo o Espiritismo bem aplica, bem fala, de instruir o próximo. Então, pessoas que fazem, que infelizmente têm esse vício, né, de projeção, têm esse vício e acabam se frustrando. Agora a gente precisa se questionar. Por que eu me frustrei? Né? Por que eu me decepcionei? Será que o fato de você, da atitude de você se decepcionar com o outro, que está à parte de você, fora de você, será que isso não é um convite, né? De você se enxergar, de você se situar e perceber que enquanto você estiver se projetando para fora, você, não é nem com certeza, mas você terá grandes chances de se frustrar. Porque sempre o movimento é para o interior e não para o exterior. A tendência é sempre a gente se frustrar quando a gente olha para o externo. Sempre, né? Sempre a gente tem essa tendência da frustração. É a mesma coisa da ingratidão, né? Dizem que só conhece o gosto amargo da ingratidão aquele que fez algo pensando em troca, né? Pensando na devolutiva. Não fez por fazer, né? Não fez por querer ajudar. Fez pensando em algo em troca. Aquele que não espera isso, nunca vai conhecer o gosto da ingratidão, porque ele fez de bom agrado, né? A Andrea fala, verdade, a gente esquece o principal, que estamos aqui na Terra, somos imperfeitos e estamos aqui para se melhorar. E, Andrea, são todos. Todos nós estamos nesse mesmo barco. Todos, sem exceção alguma, tá? Pode até haver as exceções, por exemplo, como Jesus, que passou pelo nosso planeta, e como mínimas personalidades que estão ainda encarnadas aqui no planeta Terra e que sustentam energeticamente o planeta, tá? Mas na sua grande maioria, vamos assim dizer, 99,9%, são pessoas que estão no mesmo barco e que precisam muito desse autodescobrimento, dessa autoviagem interna, né? Para se conhecer, para se trabalhar. Então, essa mensagem, missão dos profetas, né? Que possamos fazer esse movimento interno, né? Interior, de não tentar eleger os nossos profetas fora da gente, né? Deus, o Criador, foi tão bondoso, tão justo, ainda é tão bondoso e tão justo com a gente, que Ele colocou um profeta em cada um de nós. Basta que a gente faça essa introspecção, essa viagem interna, para que a gente possa conhecer esse profeta, para que ele possa nos instruir. Porque, de fato, pessoas há no nosso convívio diário que podem nos ajudar, que podem nos instruir, mas nem a todo momento ela estará lá ao nosso lado, nos instruindo. Porque pessoas assim, né, na realidade, elas são como luzes, como postes de luzes, que têm que transitar pela quantidade de lugares possíveis, para que a luz possa iluminar a muitos. Assim como nós, amanhã, poderemos também ser portes a iluminar a vida dos outros. Então, o trabalho, ele nos chama, né? Pessoas assim que nos
pode nos ajudar, mas que nós possamos ficar atentos de que elas não ficarão ao nosso lado eternamente. Que chegará um momento em que nós devemos pegar a nossa charrua, né? E ir para frente, não olhar para trás e ir para frente e trabalhar na seara do bem. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? Sempre à espiritualidade, a Jesus, ao nosso Criador, Deus, por essa oportunidade de refletir sobre as palavras do Evangelho, da doutrina, e que possa, Senhor, nos acompanhar em mais um dia, para que assim possamos nos sentir encorajados, reconfortados e revigorados. Muito obrigada por todos e um bom dia.